mas juntos vamos conseguir. Estamos firmados no amor. Sei que não somos perfeitos, mas sempre prevalece o perdão. Minha família guardo no meu coração. Eu não troco ela. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro agora, meu Deus, em intercessão, em oração, ó Deus, por todas as famílias do Brasil, Pai. Pelas famílias, meu Pai, deste mundo, deste planeta que o Senhor criou. Em especial pela família, Pai, dos nossos alunos da Escola de Fundamentos, da Tua Igreja, pela minha família. Pai, que o Senhor venha dar a direção, Pai, segundo a Tua vontade, o Teu querer, para o Pai, para a mãe. Que eles venham guiar os seus filhos, Pai, na palavra do Senhor, na verdade da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que haja paz, que haja harmonia, que venha refletir verdadeiramente o Teu caráter, Senhor, dentro de cada lar, de cada família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa esta aula, Pai, que está começando agora. Que o Senhor venha abençoar cada família em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olá, amado aluno, graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, por isso eu fiz questão de começar hoje com esse louvor que fala sobre a família, um louvor maravilhoso, e começar com uma oração por todas as famílias, pela minha, pela sua família. Nós temos que orar pelas famílias, amados, porque ela é alvo de Satanás para ser destruída. Então hoje nós vamos tratar sobre a família. Nós estamos na unidade 3, na quinta lição, família, um projeto de Deus. Olha aí o retrato de uma família abençoada, feliz. Glória a Deus, né? Então vamos ver qual é o ponto 1 desta lição. Bom, primeiro, Deus criou a família. Tendo formado o homem do pó da terra e soprado em suas narinas o fôlego de vida, Deus colocou o homem no jardim. Nós começamos com esse versículo, mas para que você venha entender o contexto, né? Quando nós lemos o primeiro capítulo de Gênesis, lá no versículo 26, Deus diz, depois que Deus tinha criado todas as coisas, criou a terra, né, todas as plantas, animais, e aí Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a palavra diz no versículo 27 que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, Deus os criou. E ali, amado, está relatando, na verdade, a criação do espírito, homem e mulher em espírito. Deus criou a espécie humana, esta palavra homem significa humanidade, o homem, né, a humanidade, e ele criou dois modelos, um macho e uma fêmea. No segundo capítulo, Deus relata como ele fez o homem, né? Do pó da terra, Deus formou aquele barro, criou o boneco do homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o seu próprio espírito. Por isso que nós somos o espírito e nos tornamos alma vivente nesta terra. E aí depois o homem cria a mulher. Da costela de Adão, Deus tira uma costela de Adão, faz ele adormecer, tira uma costela dele e forma a mulher, né? Por quê? Porque ambos precisariam ser da mesma espécie, da mesma matéria-prima, só a diferença em que um seria macho e outro seria fêmea, e a partir de aí Deus deu também algumas atribuições diferenciadas para o homem e para a mulher, né? Então a gente vê que Deus criou o homem e a mulher, né, primeiro em espírito, e o homem em si só, quando ele foi criado, ele era completo em si mesmo, mas já era plano de Deus criar dois modelos, o macho e a fêmea, e a mulher seria a auxiliadora. E o fato de Deus ter criado primeiro o homem e depois a mulher estabelece aí uma hierarquia, não de valor, que um seja mais valoroso que o outro, né? Mas para uma hierarquia organizacional do sistema criado por Deus, principalmente dentro da família. Depois nós vamos estar entendendo melhor essa questão. Bom, Deus disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém
que o auxilie e lhe corresponda. Existem algumas versões que falam, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu gosto muito dessa versão, porque a idoneidade é um dos atributos de Deus, que Deus colocou, disse isso quando criou a mulher. Então, a mulher idônea é uma mulher capaz, é uma mulher honesta, uma mulher íntegra, que expressa o caráter de Deus na sua conduta e no seu viver. Amém? Vamos ver aqui o que mais, né? Assim Deus criou a primeira família. E Deus disse, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então aqui Deus instituiu a família. Adão e Eva já foram criados como adultos, eles não foram crianças, mas Deus já estava prevendo, né, já havia planejado instituir a família. Então a família ela começa a partir do momento que um homem e uma mulher se unem em matrimônio, em casamento. Ali se estabelece uma aliança com Deus do casamento, que é extremamente importante. Amém? E assim como o homem deixa pai e mãe, a mulher também deixa pai e mãe para unir-se ao seu marido. Qual o propósito da família? Dos muitos propósitos que podemos citar para a existência da família, vamos destacar 3. O primeiro deles, refletir a imagem de Deus. Então, um dos primeiros propósitos aqui, né, da família é refletir a imagem de Deus, é refletir o caráter de Deus em uma sociedade corrompida, em uma sociedade perversa, né, que hoje, infelizmente, por causa do pecado que Adão e Eva cometeram, o caráter do homem foi deformado. Nós já vimos nessa aula anterior sobre o caráter cristão e, infelizmente, a coisa descambou para o mal. Satanás tem entrado no meio das famílias. Na verdade, muitas famílias têm sido governadas pelo inimigo e não por Deus, né? Mas o objetivo da família, principalmente, é de implantar aqui na terra o caráter de Deus, a essência de Deus, é mostrar que na convivência harmoniosa entre pai e filhos, pai, mãe e filhos, isso está expresso aí a harmonia da Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, pai, mãe e filhos. Então, essa essência, né, do caráter de Deus deve ser expressado pela família. Vamos ver aqui então o objetivo. O objetivo é que a família seja uma grande vitrine espelhada, a qual possa refletir a imagem de Deus em uma sociedade promíscua e corrompida. Foi o que eu já falei aqui, né? Que o homem infelizmente teve seu caráter deformado, mas essa convivência harmoniosa debaixo da graça de Deus deve expressar o caráter do Senhor. Amém? Vamos ver mais um ponto aí. O ponto 2 é reproduzir uma hereditariedade divina. Então vamos ver. Em Salmos 112, nos versículos 1 e 2, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que louva ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. No Salmo 127, 3 e 4 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Amados, ter filhos é algo extremamente importante, faz parte do plano de Deus. Deus disse para o homem e para a mulher, o primeiro homem para a primeira mulher: multiplicai-vos, enchei a terra. E naquela época, nos primórdios, gente, durante muitos séculos, né, durante milênio aí, ter filhos, especialmente filho homem, significava ter mais força, mais poder como família. Antigamente as famílias, elas se uniam através da união do casal, né? O filho e a filha de um lado se uniam e as famílias se fortaleciam. Então, quanto mais filhos, mais força essa família iria ter, né? E os filhos não são dados para o casal apenas para alegrar o coração deles, mas para refletir também a imagem divina, né? O desejo de Deus é que a nossa descendência seja abençoada. Então, assim, é por isso que é tão grave quando uma mulher comete aborto, né? Ela está ali privando uma gerações futuras, né? Ela está anulando os planos de Deus de uma geração inteira. Então isso é muito grave, né? Porque quando nós temos filhos, está nascendo uma nova geração a partir de nós, e isso é muito bonito, né, de se ver. Vamos lá. No ponto 3, exercer domínio sobre a terra. Deus deu ao homem e à mulher
o domínio sobre todas as coisas. Olha só, em Gênesis 1, 28 diz: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Entenda uma coisa, Deus não fez o homem para dominar a mulher, e nem a mulher para dominar o homem. Deus os criou à sua imagem e semelhança, e ambos deveriam ser governados, direcionados por Deus, através da presença do Espírito Santo na vida de cada um, né? O problema é que depois do pecado, Deus deu uma sentença a Eva de que ela seria governada pelo seu marido. E, infelizmente, decorrente de uma distorção desse pensamento de Deus, desta palavra de Deus, a gente vê hoje os homens massacrando as mulheres, humilhando as mulheres, né, subjugando a inteligência da mulher, muitas mulheres aprisionadas num casamento que elas dependem do marido financeiramente, sofrendo violência psicológica, sofrendo violência física e até perdendo a sua vida, sendo assassinada por aquele que tem a obrigação de proteger a mulher e de proteger os filhos. Então é a prova de que a palavra de Deus foi distorcida maldosamente com a influência de Satanás que domina este mundo. Por isso, amados, que nossa família ela tem que estar debaixo da graça, tem que estar vivendo pela palavra do Senhor, pela fé no nome do Senhor Jesus, né? Então, o desejo, na verdade, de Deus é que a família domine sobre todas as coisas que Deus criou e que eles tenham uma vida saudável, feliz, harmoniosa, dando aí um grande testemunho, né, ao mundo de que Deus ama as famílias e Ele quer que, na verdade, reine os seus princípios, os seus valores do reino de Deus. Amém? Vamos para mais um ponto. Agora, o terceiro ponto sobre a família. Papéis dos membros da família. Então, olha aqui, uma família, né? Pai, mãe, os 2 filhos. Vamos ver o papel aí de cada um. Vamos começar pelo papel do esposo. Bom, primeiro atributo, né, ao homem, o primeiro papel dele é ser o cabeça do lar. Está lá em 1 Coríntios 11, 3, Efésios 5, 23, 1 Timóteo 3, os versículos 3 e 4. Existe uma distinção, uma diferença entre autoridade e autoritarismo, coisa que muitos homens confundem, né? Um homem autoritário é alguém que se firma em uma autoridade equivocada, ditatorial, dominadora e impulsiva. E obviamente que este homem que tem esse tipo de domínio sobre a família, exerce um autoritarismo, ele está absolutamente fora da direção de Deus, né? Ele está, na verdade, governando pela sua própria cabeça com a influência de Satanás, né, que domina este mundo, mas não é esse o plano de Deus. O homem, ele tem que exercer uma autoridade bíblica, tendo como espelho o comportamento, a atitude, os princípios da palavra de Deus e de Jesus, através da pessoa de Jesus. Por isso, leia os evangelhos, né? Busque conhecer verdadeiramente quem é Jesus, para que você venha governar a tua casa debaixo da graça, da unção do Senhor. Amém? O homem, ele não pode, né, querer oprimir a sua família, oprimir a esposa, os filhos com autoritarismo, mas ele tem que exercer uma liderança e uma liderança inspirada no Senhor Jesus. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só, Jesus nos ensinou a exercer uma liderança servidora. O principal papel do homem como cabeça do lar é servir a sua mulher e depois a seus filhos. Lembra que o homem, quando o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele faz uma analogia entre o casamento e o relacionamento do homem e da mulher com o relacionamento de Deus, Jesus e a igreja, ele fala que o homem, ele tem que estar disposto a dar a sua vida pela sua mulher, pelos seus filhos, entregar-se, né, por ela, assim como Jesus fez e se entregou pela igreja. Amém? Então a gente precisa saber, né, no que consiste esse papel de liderança. O homem, por exemplo, ao tomar as decisões, ele precisa conversar com a sua esposa. Ele não pode tomar uma decisão deliberada, principalmente se isso vai afetar a vida de toda a família. Então todos precisam ter o diálogo, a conversa, né? Principalmente em relação à questão financeira. Se, por exemplo, um homem às vezes perde um emprego, né? E aí ele não tem coragem de contar para a família, fica escondendo, não conta para os filhos. E aí é um momento em que a família precisa se unir, né?
e precisa ter consciência de que é momento de economizar, de cortar gastos para que possa passar por essa turbulência até que o pai recupere um emprego e possa dar o sustento para sua família. Então tem que ter muito cuidado com isso, tem que ter diálogo, tem que dialogar realmente com seus filhos e com a sua esposa para que tudo venha caminhar dentro, né, da bênção e do Senhor. Outro papel do homem é amar a esposa. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, né? Tá lá em Efésios 5, 27. Então veja aquilo que eu falei, que o homem tem que estar disposto a morrer por sua esposa. E esse morrer, amado, é no sentido não literal, né? Mas embora Jesus morreu literalmente pela igreja, mas é no sentido de você estabelecer um padrão de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família. Amar a sua esposa, né, significa que você vai respeitá-la, significa que você vai ter consideração, que você vai anular muitas coisas sua, né, e não é só cuidar da parte emocional e sentimental da mulher, mas é também a questão física e biológica da mulher que precisa ser respeitada no matrimônio, nesse relacionamento, ok? O marido tem o dever de ser amante de sua esposa. O contrário também é verdadeiro, né? O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Então, essa parte é extremamente importante porque o homem, ele deve ser o amante, o namorado, o amigo, o confidente da sua esposa e vice-versa. A mulher também deve ser a amante do seu marido, a namorada, a companheira, a auxiliadora, que vai ajudar o homem na sua missão na terra. Daqui a pouco a gente vai ver o que a palavra de Deus fala sobre a questão da submissão, quando a gente tratar do caráter qual o papel da esposa, não é? Olha, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Está lá em 1 Coríntios 7, 3 e 4. Então veja que palavra forte, né? Porque um tem que se entregar ao outro, né? Um tem que viver em harmonia com o outro. E a mulher, tanto a mulher quanto o homem, tudo aquilo que eles forem fazer tem que ser em concordância um com o outro. Um não pode privar o outro, por exemplo, da relação sexual, da relação íntima. A Bíblia, Paulo alerta sobre isso e fala, inclusive, assim, que o único momento em que os dois devem se apartar é se for para um propósito de consagração, de jejum, e mesmo assim um não pode fazer sem o consentimento do outro. Então, se a mulher, por exemplo, quiser fazer uma semana de consagração e neste período ela não ter intimidade com seu esposo, ela precisa primeiro conversar com ele precisa aceitar, ambos precisam conversar e fazerem de comum acordo. Do contrário, amada, isso não vai ter valor, né? Porque Paulo alerta para que o homem não caia em tentação e nem a mulher também, tá bom? Vamos lá. Ser provedor também é um dos papéis do homem. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a sua família. Provérbios 24, 27. Eita, isso aqui é uma baita de uma orientação para os jovens que ainda não se casaram, né? É uma orientação da palavra de Deus, que o homem tem a obrigação de preparar tudo antes de se casar, antes de tirar uma filha de dentro da casa dos pais. Então, os dois juntos. É por isso que é uma tradição, né, que tem na sociedade, e tem um fundo bíblico, que é a fase do namoro para o casal se conhecer, a fase de noivado, que é um compromisso mais sério, onde ambos vão trabalhar juntos, vão planejar como é que vai ser a casa, que móveis eles vão comprar para montar essa casa, os dois trabalhando, né, se for o caso, se for a necessidade. Então os dois precisam ter um acordo e caminhar e já começar um processo de construção juntos. Depois que tudo estiver pronto, aí é o momento de se casarem, de se unirem, para que você não venha cair, né, numa situação aí de dificuldade logo no início do casamento. Sobre a provisão, olha só, o homem deve ser o provedor das necessidades da mulher e de toda a sua casa. Isso não quer dizer que a mulher não possa ajudar financeiramente e que não possa ganhar mais do que o homem. Então, olha só, é um cuidado que se tem que ter com isso. Hoje em dia é muito difícil, né? Tirando assim,
as classes que são bastante abastadas financeiramente, né, que são muito ricas, que a mulher talvez nem precise trabalhar, mesmo assim ela tem o direito de ter uma profissão e exercer essa profissão independente da questão financeira. É um direito que as mulheres têm, não é? E o homem precisa saber respeitar. Agora, pode ser, por exemplo, que aconteça situações em que a mulher, o homem fica desempregado, a mulher vai trabalhar, né? E aí, como é que fica essa relação em casa? A mulher não pode usar desse argumento para humilhar o seu esposo. Ela deve respeito ao seu marido, ela precisa saber respeitá-lo e honrá-lo. E além do mais, gente, a gente precisa entender que quando o casal se une, os dois se tornam uma só carne, tá? Então, tudo que é de um é do outro. Então, não tem essa, porque eu ganho mais do que você. Porque eu pago isso, porque eu pago aquilo. Não, o dinheiro deve ser dos dois, independente de quem ganhou o que ou quanto, né? Mas deve ser ali conversado, dialogado, faz uma planilha, veja o que precisa ser pago e o dinheiro é de dois, junta, né, tudo, e aí vai dar aquele valor e você vai decidir o que vocês vão pagar, as contas que tem que colocar em dia, né, fazer uma reserva, que sempre é muito bom, mas isso precisa ser sempre combinado e jamais, né, isso ser motivo para discórdia. Infelizmente, uma das coisas que mais provoca divórcio nas famílias é a questão financeira, né? Muitas mulheres, infelizmente, expulsam seus maridos de casa quando ele fica desempregado, quando ele está passando por uma dificuldade. Não vou falar aqui, claro, que o homem ele não pode haver uma inversão aí de papéis, de valores, né? Olha só, a gente não pode inverter e aí a mulher achar que ela é o cabeça porque ela está ganhando mais, mesmo que você ganhe mais, né? Você, mulher, deve respeitar e honrar o seu marido porque ele continua sendo o sacerdote do lar, o cabeça do lar. Por isso que a questão financeira tem que ser sempre dos dois, tá bom? E aí respeitar os princípios estabelecidos por Deus, né, no casamento, tá bom? Outra questão do homem é que ele deve ser protetor. O dever do marido de proteger a sua esposa e filhos começa pela responsabilidade de exercer devidamente seu papel de governo espiritual e estender a cobertura de oração sobre a sua casa. Então o homem vai proteger essa mulher como? Né? Ele vai ter que, olha só, o que envolve essa proteção? O papel de instruir a sua casa a andar na palavra de Deus, protegê-los da influência do mundo e do pecado, proteção espiritual, proteger a sua esposa no âmbito emocional e ainda a proteção física e psicológica também. Então veja que muitas coisas aí que envolve esse papel de proteger, mas essa proteção é principalmente espiritual. O homem é o cabeça, o sacerdote do lar, ele tem que dar exemplo, né, de estar sempre diante da presença do Senhor, indo à igreja, participando dos cultos, sendo dizimista fiel, ofertante, primiciador. E aí ele precisa também dar o exemplo de oração, de busca pela presença do Senhor, estabelecer que no momento das refeições a família toda deve estar junta, deve orar juntos, tirar momentos de oração, você e a sua esposa, a esposa e o marido, enfim, orar junto com os filhos, para que eles vejam o exemplo, né, do pai, de como esse pai depende de Deus, como esse pai busca a Deus e que ele não toma as decisões sozinhos e deliberadamente, sem antes orar e buscar a direção do Senhor e ter uma comunhão com o Espírito Santo. Então, fundamental, o maior tesouro que um pai pode dar para a sua família é o acesso a este relacionamento com Deus através do nome de Jesus e através da presença do Espírito Santo na sua família. Amém? Então, amados, por enquanto, nós vamos aqui terminar a nossa aula, né? Aqui a gente concluiu sobre o papel do homem e na nossa próxima aula nós vamos falar sobre o papel da mulher e também dos filhos, amém? Para a gente concluir esta lição sobre família, tá bom? Eu quero finalizar esta aula uma oração por você, pela sua família, que Deus abençoe você e a sua casa no nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai bendito, soberano e eterno Deus,
Eu peço que o Senhor venha guardar esta família, que o Senhor venha guardar, meu Deus, e dar o discernimento, meu Pai, tanto para o homem quanto para a mulher, para que cada um venha viver, meu Pai, aquilo que o Senhor planejou na Tua palavra, que viva em harmonia, que viva, meu Deus, em união, que seja uma família próspera, abençoada, e mesmo quando vier as tribulações, as divergências, Pai, que eles busquem o Teu auxílio, o socorro do Senhor, que é bem presente na hora da angústia. Senhor, abençoa as nossas vidas. Até a próxima aula, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, fique aí curtindo, né, e refletindo sobre tudo que foi falado. Se você é casado, se você ainda não é, aproveite essa lição para você estar caminhando cada vez mais na presença do Senhor. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Amém? Tchau, tchau.